é tempo de avançar conhecendo o Pai. Nós precisamos avançar. A gente cantou aqui que a igreja, os leões, né, o Coliseu, ninguém parou a igreja e nós precisamos avançar. Mas o avanço da igreja, ele precisa ser feito baseado numa das coisas mais importantes. É tempo de avançar conhecendo o Pai. Porque não conhecendo o Pai fica difícil. Eu queria hoje, como texto, ler Lucas capítulo 15. Nós vamos ler Lucas 15, versículo 11 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Queremos, ó Pai, aqui colocar a Tua palavra, Senhor, como base dessa mensagem de hoje, ó Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus,
trazer luz para cada um aqui da necessidade de conhecermos o Pai, para que possamos viver uma vida digna diante de Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, hoje, o Senhor traga a revelação aqui nesse lugar, desse Pai maravilhoso que nós temos, mas que muitas vezes, ó Pai, nós não damos, ó Pai, valor. Que em nome de Jesus, hoje, nós possamos sair daqui diferente de que entramos, ó Pai, e que possamos ser mais amorosos, ó Pai, e termos um relacionamento contigo maior, ó Pai. Que Tu revele a Tua palavra aos nossos corações aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Essa palavra você já conhece, é a palavra do filho pródigo, é um dos parábolas mais conhecidas de Jesus. Mas hoje nós queremos aqui, de certa forma, irmão, estaremos focando nesta parábola, não a figura do filho, mas a figura do pai. Porque Jesus aqui está trazendo para o povo judeu, que está ouvindo essa parábola, uma revelação de quem é verdadeiramente o pai. É interessante que, quando você falava em Deus naquela época, a pessoa não podia nem falar o nome de Deus. Tinha que pegar e falar, né? Não podia tomar o nome de Deus em vão. Era um sacrifício tremendo. E Jesus, quando chega, ele vai apresentar o Pai de uma forma como ninguém ainda tinha feito. E ele faz isso. Um Pai que ama de verdade. Um Pai que perdoa e restitui e organiza a família. E essa revelação, querido, ela tem que ser algo que tem que ser revelado para cada um de nós aqui nessa noite. Nós precisamos mais do que nunca sair daqui conhecendo melhor a esse Pai na qual nós chamamos de Deus na nossa vida. Porque, afinal de contas, irmãos, se queremos avançar, precisamos avançar olhando para um Pai que está lá tomando conta de nós. Nós olhamos aqui os dois filhos, né, que ele tinha, e um saiu de casa e o outro ficou dentro de casa. Mas ambos, de certa forma, não conheciam o pai. Porque só sai de casa do pai, principalmente esse pai maravilhoso, alguém que não conhece o pai. Só fica dentro de casa reclamando alguém que não conhece o pai. E nós hoje queremos olhar para esse pai agora como aquele que vai levar com que a nossa casa, a nossa vida avance em direção a esse Deus bondoso e maravilhoso. Então hoje nós vamos pegar essa passagem do filho pródigo. Primeira coisa que é um pai que dá liberdade e não aprisiona os filhos. Deus é um Deus de liberdade. Se o filho vos libertar, que aqui diz a palavra, verdadeiramente sereis livres. E assim também é o propósito de Deus. Deus, de maneira nenhuma, ele dá abertura, ele abre um diálogo sincero, mesmo ele conhecendo cada pensamento do seu filho, mesmo ele sabendo que o seu filho não tinha experiência suficiente para ir para fora de casa, mas mesmo assim ele não impede o seu filho de ir. Deus não aprisiona os seus filhos. Deus sempre dá liberdade. Ele dá o direito de escolha, o livre-arbítrio de escolher ficar com o pai ou não. E é verdade, irmãos, porque não adianta ficar numa igreja ou ficar numa instituição religiosa se nós estamos indo para lá obrigado. Não, nós temos que fazer isso por amor. Deus é o Deus do amor, da graça, né? E ele fica sempre perto de nós e ele quer nos ajudar. O que a Bíblia fala sobre o livre-arbítrio? Eu queria perguntar para você. Primeiro, no Jardim do Éden, Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio. E qual era o livre-arbítrio de Adão e Eva? Era para ele escolher obedecer ou desobedecer a Deus.
O livre-arbítrio que existe na nossa vida, irmãos, não é que eu vou escolher a camisa que eu vim para cá hoje, é que eu vou escolher o sapato, é que o que eu vou fazer amanhã. Não! O livre-arbítrio é o que você escolhe entre o bem e o mal, em fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do inimigo, ou servir a Deus ou servir ao inimigo. Essa é o livre-arbítrio que nós temos, e aqui nós vemos isso, né? Eva tentou, e chegou lá, Deus falou com Adão e Eva que não era para comer o fruto, e eles foram lá e desobedeceram, e comeram fruto. Eles escolheram desobedecer. Olha só o que está falando lá em Deuteronômio, né? Capítulo 30, versículo 19, diz assim: céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha só que palavra tremenda. Aqui Deus falando já para o povo de Israel. Deus diz a Israel: hoje clamo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Toda vez, querido, que a gente escolhe ir para longe de Deus, a gente está escolhendo a morte. Toda vez que a gente escolhe ir para longe de Deus ou desobedecer a Deus, nós estamos escolhendo a maldição. Mas também todas as vezes que nós escolhemos ficar com Deus, irmãos, nós estamos escolhendo a vida. Toda vez que escolhemos a ficar perto de Deus, irmãos, nós estamos escolhendo a bênção de Deus para a nossa vida. E isso nós devemos fazer. Nós devemos avançar, sim, com os olhos fitos em Jesus Cristo, que vai nos levar ao alvo que Ele quer para as nossas vidas. E precisamos caminhar, sabe? O Pai de Jesus, que também é o nosso Pai, Ele não obriga seus filhos a obedecê-lo. Você vem para cá porque você quer. Eu criei as minhas 2 filhas e eu sempre ensinei elas o caminho que elas deviam andar. Elas então cresceram e quando chegou no tempo, elas então tiveram que escolher se aquilo que eu tinha ensinado para elas era algo que elas poderiam continuar. Então as 2 escolheram o Senhor Jesus, mas eu não podia obrigar. Se elas falassem para mim: olha, pai, eu não quero mais ficar nesse negócio de Jesus, eu quero simplesmente tomar o meu rumo, eles poderiam ir embora. Porque se eu tentasse segurar elas ali, eles não ficariam com o coração. Deus, Ele está sempre pronto, irmãos, a perdoar as pessoas, mas Ele quer que as pessoas o obedeçam. E muito pelo contrário, lá no versículo 12 de Lucas, olha só o que a gente lê lá, quando a gente vê em Lucas 15, versículo 12, ele diz: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Ele não questionou de maneira nenhuma, mas ele simplesmente abriu mão. Nosso Deus, Ele não vai ficar, Ele não vai querer te amarrar. Você tem que entender que Ele te ama e Ele quer te dar tudo o que Ele tem de melhor para a tua vida, mas de maneira nenhuma Ele vai te segurar. É um Deus libertador, é um Deus que vai além. Ele respeitou a escolha do filho, Ele não impôs a vontade dele, Ele não interfere na sua vontade. Ele até pode fazer isso, mas Ele nunca vai fazer. Ele pode fazer como Jeremias, profeta. Jeremias queria casar e Deus falou que ele não ia casar. Ele tentou casar e foi lá e não deu certo, ele foi lá de novo, não deu certo, até um ponto que ele entendeu que a vida dele não pertencia, e quando Deus quer, Ele vai lá e acaba com o nosso livre-arbítrio, irmãos, de escolha. Assim também foi com Paulo. Paulo estava lá, era perseguidor, e de repente lá na estrada de Damasco, quando Paulo vê uma luz, ele fica cego, e dali em diante, aquele homem foi transformado por Jesus. Porque Ele pode fazer, mas só que Ele não quer interferir.
Ele quer que os seus filhos amem a Ele e façam tudo de coração. A melhor coisa que tem, irmãos, quando a gente tem uma igreja que louva a Deus de coração, que está aqui por inteiro, cabeça, corpo, tudo aqui presente, cabeça, corpo, alma e espírito aqui louvando e adorando ao Senhor. Se queremos avançar, precisamos avançar assim, né? Um pai que gosta de estabelecer, que gosta de relacionamento, não é um ditador, mas sim um libertador. Ele veio para libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. É um Deus que está pronto. Quando a gente olha para essa passagem, irmãos, a gente vê os filhos que estão saindo de casa, mas eles estão saindo porque eles não conhecem o Pai. E da mesma forma, eu vejo hoje que tem muitas pessoas que estão frequentando igrejas, mas que ainda não conhecem como deveria conhecer o Pai Celestial. Nós precisamos nos jogar de cabeça por inteiro para que possamos conhecer a Deus mais de perto. Olha só que lá em Lucas 9, 23, o que é que diz? Dizia a todos, Jesus dizia a todos, vamos ler todos juntos, vamos lá. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está colocando isso aqui para cada um pessoalmente. Não é uma escolha de família, mas é algo pessoal. O eu tem que decidir. E ele dizia tudo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É algo que tem que ser voluntário. É eu que me disponho a servir a Jesus. Eu não posso fazer isso obrigado. Eu não posso fazer isso pela pressão do pastor, pela pressão do grupo, do dirigente de louvor, pela pressão do meu pai, da minha mãe. Não! Eu tenho que fazer isso porque verdadeiramente é aquilo que está dentro de mim, irmãos. Se queremos avançar para lugares mais profundos com Deus, nós precisamos conhecer o Pai verdadeiramente. Segunda coisa que a gente vê aqui, o Pai está sempre disposto a facilitar o retorno do filho perdido. Não foi o filho que correu para o Pai, e sim o Pai que correu para encontrar o filho. Olha só o que diz ali em Lucas 15, 20, diz ali, ó, levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Sabe, aquele jovem, ele cai em si, ele voltou arrependido, ele formulou até um discurso bonito, que ele não era digno de ser chamado seu filho, que queria ser tratado agora como um empregado do pai. Mas é interessante a tomada de posição do pai, porque o pai, ele quando está ouvindo isso, ele não dá nem atenção para o que o filho está falando. O pai ignora completamente, totalmente esse discurso. O pai está ouvindo ele falar, mas ao mesmo tempo ele não responde. Ele não senta com o filho, ele não diz, filho, não é assim, você errou. Mas ele diz, vamos recomeçar tudo de novo. Olha só que coisa maravilhosa, um pai que está pronto, irmãos, a viver, disposto a facilitar o nosso retorno, a restaurar aquilo que foi quebrado um dia. E confiando num pai desse que tem poder para perdoar a gente, irmãos, nós vamos conseguir chegar até o final da nossa jornada.
Nós vamos conseguir chegar até o final, porque esse Deus, Ele é bondoso, gracioso e misericordioso, e nós vamos vencer as nossas lutas no dia a dia. O pai ignorou tudo, né? O pai não acusou, porque ele gastou, né, o dinheiro dele com meretrizes, com bebedeiras, né, com farra na rua. Ele estava com saudades do filho, ele queria festejar, ele queria alegrar-se porque o filho voltou para casa, o filho amado agora estava em casa. Ele então se entrega àquele sentimento que ele tem por aquele filho, sabe? E nós precisamos, irmãos, receber isso, porque todos os dias, irmãos, a gente é como esse filho pródigo, a gente erra. Talvez você, como eu, muitas vezes também chego diante de Deus: Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quanto já orou assim? Você já orou? Sim ou não? Já orou, irmão? A gente já orou, porque a gente começa a olhar para nós e a gente vê como nós temos dificuldade, irmãos, para viver uma vida santa diante de Deus. E por isso, muitas vezes, nós nos tornamos parecidos com esse filho pródigo. O filho pródigo que aqui saiu porque não conhecia o pai. Mas nós não podemos deixar isso acontecer com a gente. Nós precisamos, irmãos, entender que esse pai é o pai que está disposto a dialogar com a gente. Esse pai é o pai que está disposto a levantar e caminhar mais uma milha conosco. A primeira coisa que esse pai fez quando o filho voltou é colocar o anel na mão do seu filho. E quando ele coloca o anel na mão do seu filho, ele está dizendo com isso: você é o meu filho e continuará sendo o meu filho. Você errou, mas continuará tendo o mesmo tratamento que eu te dei antes de partir da minha casa. Sabe, é aquele que vai lá, que quando o filho está vindo, ele olha de longe, porque era um pai que estava sempre procurando e sempre olhando em direção a um retorno daquele filho. E quando o filho vem, ele olha e ele sai correndo ao encontro do filho, e ele vai lá e põe um anel no dedo do filho. Ele está dizendo: acabou agora, meu filho. O tempo que você viveu lá nas trevas, o tempo que tu saiu de casa para buscar, achando que seria uma boa, a partir de hoje, você agora não precisa mais, você vai estar aqui comigo, com o Pai, e você vai ser restituído de tudo aquilo que você tinha no passado. Deus não é um Deus vingativo. Fala com essa pessoa que está aí do seu lado. Ele não chegou ali e começou a usar os erros do filho para dizer: poxa, mas você gastou tudo que tinha, você acabou com a fortuna que eu te dei. Não, mas ele simplesmente amou o filho. Sabe, é assim que você tem que olhar para Deus. Avançar, irmãos, nessa caminhada nossa, a gente precisa ter certeza que o amor de Deus é incondicional na nossa vida. O amor de Deus, querido, nunca vai passar. Não é igual o meu amor de homem. Eu amo minha filha, eu amo minha esposa, eu amo minha neta, eu amo, mas só que o meu amor é falho, muitas vezes condicional, mas o amor de Deus é incondicional. Esse amor nunca falha, e por isso nós precisamos, irmãos, avançar, sabendo que a ajuda de Deus estará sempre perto de nós. É o Deus que vai estar ali com as mãos estendidas, pronto quando a gente chegar para abraçar, naqueles momentos em que você já não se aguenta mais, porque você está orando, você está buscando santidade, você está buscando ser mais parecido com Jesus, mas vem os pecados, e os pecados vêm e nos acerta, irmãos, e a gente então fica baleado, a gente fica ali, né, quebrado. Mas aí a gente pode ter certeza que o amor de Jesus não acaba porque nós erramos. Muito pelo contrário, irmãos, ele está ali pronto para nos levantar. Nós não devemos querer pecar porque ele perdoa, mas nós devemos sim, irmãos, parar de pecar porque ele nos perdoa sempre. A gente não deve de maneira nenhuma achar: então vou pecar,
Vou pecar como Paulo fala, então vou aproveitar, vou pecar mais e mais para que a graça de Deus superabunde em mim. Não! Nós não devemos fazer isso. Devemos sim ser purificados, buscar pureza no nosso coração. Esse pai é um pai amoroso. Esse pai tem uma característica que nenhum outro pai terá. Nenhum outro pai terá. Ele consegue trazer vida e alegria ao seu interior. Foi o que aconteceu com aquele filho. Aquele filho volta humilhado. Aquele filho volta arrependido. Mas quando ele chega ali, quando ele vê a atitude do pai, que ao invés dele correr para o pai, é o pai que corre para os braços dele. E quando ele chega ali, naquele filho, ele abraça, ele beija e ele diz que ama. Sabe, irmãos, isso é tremendo, é demais. Quando há um arrependimento genuíno, querido, também há um perdão grandioso, sabe? E nós, então, quando estamos no momento de pecado, quando a gente está lá naquele momento, puxa vida, não tem jeito, vou abandonar tudo, vou largar tudo, porque eu não consigo deixar isso, deixar aquilo. Não abandone. Vai lá diante de Deus, dobre os seus joelhos, ore, peça perdão, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para perdoar todo o pecado, para perdoar todos os nossos males, irmãos. Você não precisa levar o peso do seu pecado do passado. Você não precisa levar aquilo que você fez de errado nas suas costas a vida inteira. Você pode liberar isso da sua vida. Basta você voltar e se arrepender e ir para Jesus e pedir: Senhor, Pai, trata-me como um dos seus trabalhadores. Trata-me como um daqueles que servem a Ti. E Ele então vai abrir os braços e vai te servir de amor, de graça. Esse Deus, esse Pai, Ele é expert em restaurar vidas, sabe? Ele sabe fazer isso com uma grandiosidade tremenda. Ele não vê a hora de ver o filho voltando para casa. Ele vai correndo abraçar, beijar aquele que o deixou. Sabe, se tem uma coisa que é terrível é quando nós somos abandonados. Alguém aqui já foi abandonado por alguém? Alguém chegou e virou as costas para você? Fala a verdade. Aquela pessoa que você investiu nela, aquela pessoa que você achou que ia dar frutos no futuro, e você vai lá e daqui a pouco aquela pessoa que você tanto ajudou, ela vira as costas para você e ela vai embora, né? Isso não magoa a gente, sim ou não? Não dói aqui dentro do nosso coração? Assim também foi com Jesus. Mas Jesus, ele com Deus, esse Pai que está aqui, que era a representação do Deus vivo, ele quando chega, ele não se lembra disso. Ele não se lembrou da vergonha que ele fez o Pai passar, mas ele simplesmente o abraçou. Em João 15, 16, olha só o que diz João 15. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu você, meu irmão. Muitas pessoas acham que, eu não vou escolher Deus agora não. Quem disse que é você que escolhe? Quem escolhe você é Deus. Quem está no controle é o Pai. Diga para essa pessoa que está do seu lado, quem está no controle é o Pai. É o Pai. Esse Pai que quer fazer com que o filho retorne. Terceiro e último, irmão, que eu gostaria de falar, é tempo de avançar, irmãos, pois o nosso Deus, o nosso Pai, é Pai de reconciliação, pois o Pai está pronto a reconciliar seus filhos, os que estão perto e os que estão longe. Olha só que coisa tremenda! E foi isso a atitude daquele pai. Aquele pai, quando o filho chega, acontece uma crise, agora não no filho que partiu, mas no filho que estava em casa. Versículo 28,
Vamos ler ali comigo, né? Diz assim, ó. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava o quê? Conciliar. Diga para essa pessoa do teu lado aí, fala assim, Deus está sempre procurando conciliar a sua vida. Deus está sempre pronto. Na semana passada, o Carlos estava aqui falando sobre perdão. Ele pregou sobre perdão aqui. E a gente estava aqui e ele chamou pessoas para vir para frente. E quando ele chamou, veio 2 pessoas, 3 pessoas, eu acho, né? E eu até peguei a palavra, olha, eu não acredito que só tem isso. Porque tem muita gente que está precisando de reconciliação. Tem muita gente, sabe por quê, irmãos? Dentro de casa, hoje em dia, e inclusive até lares cristãos, se tem uma coisa é confusão. E se tem uma coisa é gente com raiva um do outro dentro de casa. Alguns que estão ali magoados. E isso acontece. E nós precisamos avançar, irmãos, porque esse Deus é um Deus de reconciliação. Esse Pai é o Pai que você adora Ele. É o Pai que você serve. É o Pai que você se relaciona. Mas Ele pode te ajudar, porque essa reconciliação, Ele pode compartilhar contigo também. E o desejo do Pai é isso. E olha lá, vamos continuar. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha só, aquele irmão que ficou em casa, que parecia o bonzinho da história agora, quando vê o irmão dele chegando de volta, ele ao invés de se alegrar, ele se entristece, mostrando verdadeiramente quem ele é. É interessante que o pai ainda fala com ele, ele vai lá e fala com o pai, olha, e começa a jogar na cara do pai, começa a afrontar, sabe, irmãos, porque muitas vezes a gente pode estar dentro da igreja, a gente pode estar dentro de uma instituição religiosa, mas o nosso coração não está nunca aqui dentro. Aí nós não aprendemos o que é o amor de Deus, o que é o perdão de Deus, o que Deus quer fazer para cada um de nós. E nós precisamos, irmãos, mais do que nunca pegar. Olha só, vindo porém esse teu filho, ele continua a jogar para o pai todos os erros dos irmãos. E ele diz que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado, sabe, murmurando, ele não queria entrar. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos em casa aqui, mas quando a gente não ama o nosso irmão que está perdido lá fora, irmãos, é um perigo muito grande. Nós precisamos, como igreja do Senhor, aqui focado, porque quando estamos aqui, estamos aprendendo a vida espiritual para que a gente possa ter certeza da nossa salvação. Mas aqueles que saem da presença do Senhor, como falei lá no início, são pessoas que estão buscando a morte, pessoas que estão indo para as maldições desse mundo. E nós, como igreja do Senhor, como os irmãos que estão aqui dentro, precisamos nos preocupar com essas pessoas. Precisamos tomar atitude, precisamos ser como esse pai, que é um pai aqui que quer reconciliação, quer restauração na família, quer fazer com que a família se integre novamente, que a família fique de pé. E nós precisamos fazer. Então ele respondeu o pai, meu filho, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo. Diga comigo ali o tudo. Mais uma vez, tudo o que é meu é teu. Olha só que coisa maravilhosa. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui dentro da igreja,
o tempo todo e a gente às vezes fica murmurando e reclamando da nossa vida, porque nós já recebemos tanto de Deus, mas quando a gente tem, a gente não percebe. Só quando a gente perde que a gente vai dar valor. Não é verdade, sim ou não? É verdade. Mas enquanto a gente está aqui na boa, a gente não está. E ali aquele irmão, aí o pai então responde para ele: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A alegria da salvação estava chegando naquela casa. Sabe, irmãos, e é esse o tempo, porque nós estamos com esse tema esse ano. É tempo de avançar, semeando a palavra que traz vida. É tempo de avançar, irmãos, mas nós temos que avançar com os nossos olhos fitos nesse Pai, com o mesmo poder que Ele pode dar para nós, que é o da reconciliação. Reconciliar pessoas que estão lá fora, tanto os de perto como os de longe. Talvez aqui dentro da igreja, muitas pessoas têm problemas um com o outro. Talvez dentro da sua casa, lá você está com problema com o relacionamento com o filho, com a esposa, com o pai, com a mãe. Eu não sei. Mas você, e meu irmão, minha irmã, olhe para esse pai e tome a atitude que ele tomou de reconciliar a família. É você que está ali. É você que está dentro da sua casa e você sabe o que acontece ali no dia a dia. Sabe? Então, irmãos, eu queria encerrar agora essa palavra. E eu queria perguntar para você. Sabe? A quem você está olhando? Sabe, esse pai hoje aqui é o pai que não prende o filho de maneira alguma. Um pai que está sempre pronto a dar liberdade, ele não vai te prender, ele não vai te segurar aqui nesse lugar, mas ele quer te dar liberdade para que você possa servi-lo de todo o coração. Esse Deus, ele é tão poderoso, que ele pode mudar a tua história, a vida da sua família toda. E ele tem esse poder para que possa você viver da melhor maneira possível. Outra coisa também muito importante, irmãos, é que esse Deus, ele quer reunir a família e fazer com que cada um possa usufruir de tudo que é dele, tudo que é dele. Sabe por que aquele filho que foi embora, ele não reconhecia o pai, mas o filho que ficou também não reconhecia. Servimos a um pai que é dono de tudo, mas não estamos usufruindo o que ele tem preparado para nós. Deus é o dono do universo, sim ou não, irmãos? Quem criou tudo foi Deus. Ele é o teu pai. Ele é dono de tudo. E a gente às vezes não está usufruindo. Não está aqui experimentando o que ele tem para nos dar. Como aquele filho que estava lá. É tempo de avançar. Mas para avançar com êxito, precisamos conhecer o Pai. Para não cometermos os erros dos filhos dessa parábola, que não conhece o Pai, porque ele não conhecia o Pai, saiu de casa, e o outro ficou dentro de casa, mas também não conhecia o Pai. Deus quer fazer uma aliança contigo, uma aliança de família, para que você possa estar mais perto dele cada dia, para que você possa viver intensamente o que ele pode te dar. Nós precisamos de Jesus na nossa vida, a gente precisa ter essa liberdade que só ele pode nos dar. E eu queria chamar você hoje, irmãos, como está a sua vida com Deus? Sabe, será que você é um filho que está fora de casa? Que não conhecia o pai, por isso abandonou? Se você porventura está aqui essa noite, veio por um convite, ou veio até sozinho, mas você chega aqui e você pensa que vai ouvir uma palavra, e essa palavra
disse para você hoje que você precisa olhar para dentro de você. E você começar a analisar a sua vida. E ver se você é o filho pródigo. O filho que está fora. O filho que abandonou ao pai porque não conhecia o pai direito. Ele hoje está falando para você, meu filho, volta. Sabe? É interessante que aquele filho que estava perdido, ele teve chance de voltar porque ele estava lá no pecado. Ele viu que a situação dele estava ruim. Ele viu que o negócio lá estava lá, ele estava comendo a comida dos porcos. Ele chegou e teve a consciência ativada. E ele falou assim, olha, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância? E eu aqui pereço de fome. E ele então volta para o pai. E aí quando chega lá, pensando que ia receber, sabe? O pai brigando com ele, mas o pai faz diferente. O pai o ama. É assim que Deus quer te receber também. É assim que Deus quer fazer contigo. Ele quer te chamar para os braços dele. Ele quer te chamar para que você tenha um novo tempo com ele. Ele está te chamando, vamos recomeçar. Não importa o que esteja acontecendo, eu quero recomeçar contigo. Aquele filho que estava dentro de casa, irmãos, é a pior coisa que tem. Porque ele viveria ali a vida toda. E ele não perceberia nada, porque ele tinha comida, ele tinha bebida, ele estava vivendo uma vida o quê? Mais ou menos. Uma vidinha medíocre, que é isso que tem acontecido com muitos cristãos. Nós podemos viver a excelência de Deus aqui na terra, mas muitas vezes estamos nos postando como pessoas que só querem viver mediocremente. O evangelho é poderoso, e assim como aquele irmão mais velho, que tinha ali tudo, mas não usufruía, porque não sabia do amor do Pai. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo que está aqui hoje, o amor de Deus é incondicional para a sua vida. Queria que tu abaixasse a sua cabeça nessa hora.